Olá, estudantes do sexto ano! Bem-vindos à nossa aula de Cidadania e Civismo! Eu sou o professor Marlon, é muito bom estarmos juntos nessa aula e nós vamos aprender muito nessa aula. Vem com tudo, vem animado. Não esqueça, tenha junto de você lápis, caderno, caneta, para que você possa anotar as informações importantes nessa aula, nesta construção histórica aí sobre a nossa cidadania paranaense. Sim, é o que nós vamos estudar hoje, conhecer fatos históricos sobre a formação do Paraná e das personagens históricos do Paraná. Em destaque para você o mapa aí do Paraná, o mapa atual político do Paraná, com a divisão aí dos 399 municípios que compõem atualmente o estado do Paraná. E para a gente começar, uma imagem para você. Reconhece essa imagem? De onde é? Aí nós temos as Cataratas do Iguaçu, que foram eleitas em 2011 entre as 7 maravilhas naturais do mundo. Dentro do território do Paraná, uma das 7 maravilhas naturais do mundo, as Cataratas do Iguaçu. Além das cataratas, você conhece a história do território paranaense, como ele foi ocupado ao longo do tempo? Não! Relaxe, nós vamos falar sobre isso nessa aula, criança. Para a gente continuar, uma manchete aí para te dar uma ideia do atual Paraná, então. Essa manchete diz que a produção agropecuária do Paraná bate recorde ao atingir 97,7 bilhões em 2019, segundo o governo. Então, mesmo com problemas climáticos, a soja foi um grande destaque, por exemplo. Então, é importante conhecer a história do Paraná, como o Paraná se formou, suas principais características, porque isso nos auxilia a compreender o nosso povo e as qualidades do estado do Paraná e do povo do Paraná. Então, conhecermos a história deste Paraná para entendermos qualidades, para saber como estamos hoje e ainda mais, as nossas possibilidades de futuro. Então, nesta aula, vamos entender a origem deste Paraná. Vem comigo então, vamos conversar sobre história do Paraná. E para começar, desde o início. Estima-se que os primeiros habitantes do Paraná chegaram por essa região há cerca de 10 mil anos atrás, vindos da região da Cordilheira dos Andes e da atual região da Floresta Amazônica. Esses primeiros habitantes seriam caçadores-coletores, nômades, sem residência fixa. Em 1500, quando os portugueses chegaram à América, estima-se que havia cerca de 200 mil habitantes no território que hoje compreende o estado do Paraná. Como nós sabemos disso? Sambaquis, pinturas rupestres são alguns dos elementos que nos ajudam a entender melhor este cenário antes da chegada dos europeus. Aliás, a imagem da sua direita mostra aí sobre esses povos originários. É um representante aí da etnia Xetá, um dos povos originários do Paraná. Há registros de povos ceramistas e de povos agricultores aí de cerca de 4 mil anos atrás. Então, alguns desses registros aí também. E aqui um destaque para aquilo que nós tínhamos falado de pinturas rupestres, aqui na escarpa devoniana, região da cidade de Piraí do Sul, no Paraná. Então dá ideia para nós dessa presença de sociedades humanas nessa região há milhares de anos atrás. Em 1549, o norte do litoral do Paraná ele já era ocupado por aldeias tupiniquins, isso, dos tupis. Já a Baía de Paranaguá, ela era habitada por carijós, que eram da etnia Guarani. Então você tem a presença de povos originários, já muito próximo do litoral, quando da presença portuguesa também no Paraná. Mas, como esse Paraná ele era português? Não originalmente no início da ocupação europeia nesse território. Segundo o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494 entre Portugal e Espanha, que dividia as terras do mundo que viriam a ser descobertas entre Portugal e Espanha, o território atual que compreende o Paraná, a maior parte dele ficaria, segundo este tratado, sob a Espanha, em terras espanholas. Apenas o pedaço do litoral do Paraná ficaria sob domínio
português. Então repare que o Paraná deveria ser majoritariamente aí espanhol, o atual território que compõe o Paraná. Apenas o litoral aí ligado a Portugal. A colonização espanhola, então, presente no que é hoje o atual território do Paraná, ela começou já em meados do século XVI, com a chegada dos europeus, quando a solução dada pelo governador do Paraguai, dessa administração do que hoje é o Paraguai, Domingos Martínez de Irala, fundou vilas na região onde hoje é o Paraná. Então, a partir da presença de espanhóis que vinham do que é hoje o Paraguai, formou-se vilas no atual território que compreende o Paraná. Vilas de presença de espanhóis. Corresponde aí a maioria dessas vilas à região da província del Guairá, controlada, claro, pela Espanha. Então, presença espanhola no século XVI no atual território do Paraná. Questão para você: no século XVI, a maior parte do Paraná correspondia à província del Guairá. Por quê?
Província del Guairá, presença espanhola. Pelo Tratado de Tordesilhas de 1494, assinado entre Portugal e Espanha, a maior parte do território paranaense pertenceria ao governo da Espanha. E esse governo, então, claro, passou a fundar vilas na região, ter alguma ocupação na região onde hoje é atualmente o estado do Paraná. Falando sobre essa presença espanhola, essa ocupação espanhola, 1541, o Álvaro Nunes, cabeça de vaca, que está à direita da sua tela a imagem dele, chegou ao Rio Paraná representando a Espanha. Então, conquistou o Rio Paraná em nome da Espanha. Em 1554, os espanhóis iniciaram a fundação da vila de Ontiveros, na região da Foz do Rio Iguaçu. E depois, o primeiro assentamento permanente mesmo dos espanhóis no território paranaense recebeu o nome de Ciudad Real del Guairá. Então, Ontiveros, Ciudad Real del Guairá, os assentamentos, as vilas espanholas no que é hoje o território do Paraná. Ainda em 1579, tudo século XVI, percebeu? O capitão Rui Dias de Melgarejo iniciou a fundação da vila de Vila Rica del Espírito Santo. A cidade Vila Rica do Espírito Santo, a Vila Rica do Espírito Santo, logo se transformou num importante centro de escravidão indígena, com a presença e a passagem depois de bandeirantes paulistas que vinham à procura de negociar ou de levar indígenas para São Paulo e para outras regiões do país. Então, é um importante centro de comércio de escravidão indígena. Essa Vila Rica do Espírito Santo, que, como você percebe no mapa, está aí mais ou menos nessa região central do estado do Paraná. Então, nós temos bem à esquerda, lá na Foz do Rio Iguaçu, Ontiveros. Mais acima ali, no encontro do Rio Piquiri e o Rio Paraná, você tem Ciudad Real del Guairá e ainda você tem mais centralizado Vila Rica del Espírito Santo, as vilas espanhóis principais no atual estado do Paraná. Exercício para você retomar a visualização desse mapa que nós mostramos. Pergunta: como se deu a tomada do Rio Paraná pelo governo espanhol? Rio Paraná, hein? Vai!
Ficou em destaque aí para você na tela por um bom tempo, você pode observar este mapinha também. E ele mostra, além dessas vilas que nós falamos, fundadas pelos espanhóis, outros elementos no mapa que você percebeu aqui destacados na cor verde. Esses elementos se referem a missões jesuíticas ou reduções jesuíticas. O que é isso? A gente já vai falar na sequência sobre o que são esses outros elementos então do mapa. Mas voltando à questão, tomada do Rio Paraná. Como se deu isso? Em 1541, esse conquistador espanhol, o Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, iniciou a tomada simbólica do Rio Paraná. E logo depois, então, você tem a formação da vila de Ontiveros, na foz do Rio Iguaçu, a partir aí da tomada também do Rio Paraná pela Espanha, num território que, pelo Tratado de Tordesilhas, era território espanhol, sim. Lembra do que nós falamos ali daqueles outros pontos do mapa, as reduções jesuíticas ou missões jesuíticas? Pois é, as reduções ou missões jesuíticas do Guairá, elas se localizavam na região oeste do atual estado do Paraná. Essas terras elas eram ocupadas pelas cidades espanholas de Ciudad Real, Vila Rica do Espírito Santo e também de Ontiveros. As reduções elas funcionavam, elas serviam para proteger os nativos dos invasores, convivendo aí indígenas e padres jesuítas. Então, isso eram as reduções, as missões jesuíticas. Aldeamentos onde padres jesuítas viviam junto com indígenas para ensinar-lhes a fé católica, para ensinar os elementos do cristianismo. Então, era essa a função, reunir esses indígenas tupi-guaranis e os padres jesuítas, a maioria deles espanhóis. Nesses espaços, que conviviam em comunidade, os trabalhadores se dedicavam à agricultura, criação, artesanato, e além do trabalho unido entre padres jesuítas e esses indígenas, havia a catequização desses indígenas, a cristianização deles, feita pelos padres jesuítas. Aqui novamente esse mapa mostra para você o Guairá. Então esse território onde hoje é o Paraná e que pertencia pelo Tratado de Tordesilhas à Espanha. Aí ele com as suas vilas e o destaque também para as missões jesuíticas ou reduções jesuíticas no Paraná. Ao todo, se estabeleceram 13 reduções jesuíticas que, para facilitar a comunicação e o comércio, repare que ficavam próximas dos rios. Então, os rios aí, para facilitar a comunicação, para facilitar o estabelecimento dessas reduções jesuíticas no atual estado do Paraná, nessa região mais oeste do Paraná, a área de ocupação espanhola, lembrando sempre disso. Exercício para você. O que era e como funcionavam as reduções jesuíticas?
O que eram e como funcionavam essas reduções jesuíticas? Primeiro, lembrou o que eram? Essas reduções ou missões jesuíticas eram aldeamentos onde conviviam em maneira de comunidade padres jesuítas e indígenas, tupis, guaranis. Nesses espaços, eles conviviam em comunidade, trabalhando, principalmente se dedicando à agricultura, criação de animais e artesanato, e era um espaço que os padres jesuítas aproveitavam para catequizar esses indígenas. Portanto, um espaço aí, aldeamentos que marcaram muito essa ocupação do atual território do Paraná no século XVI, aí, no início da ocupação dos povos europeus sobre o território que hoje é o Paraná, mas território esse que já era ocupado anteriormente por outros povos. O que você viu nessa aula? Você viu que a presença humana no Paraná é antiga. Existem atualmente 3 etnias indígenas desses remanescentes. Nós temos os Guarani, os Caingangue e os Xetá. As terras da província do Guairá, onde fica hoje o atual estado do Paraná, pertenciam originalmente, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam à Espanha. Houve a instalação de reduções comandadas por padres jesuítas dentro desta ocupação e presença de vilas espanholas também, principalmente na região mais a oeste do estado do Paraná, do atual estado do Paraná. É isso, povo. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!